Não, penhora, eu acho que todo clube que tem dívida está sujeito a ter. Isso não é uma exclusividade do Cruzeiro. A gente vê notícia disso toda hora, falando de Corinthians, de São Paulo, enfim, de grandes clubes que estão aí na Série A também, não só na B. Então, isso aí sempre vai ter. A gente tem que trabalhar para minimizar esses riscos. Eu sou advogado de formação. Melhor clube brasileiro do século XX, segundo a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas, sem contar passado de tradições, glórias, títulos e tal. Presidente, muito boa tarde, prazer em tê-lo conosco. Aliás, nós temos aqui o Cacá, o nosso diretor de TV, que é cruzeirense, mineiro também, e ele estava indignado com as novas cores do Cruzeiro, a começar pelo terceiro uniforme, que é verde. Pô, eu também estou indignado, não tenho nada com... Quebra as tradições. Linda a cor. Estou um pouco indignada. Linda a cor. Cruzeiro, mais uma vez, mostra muito Não, bom mas gosto. o azul do Cruzeiro é espetacular. Imbatível. A camisa mais linda que tem no futebol. Boa tarde, presidente. Prazer em tê-lo conosco. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Fábio Piperno. Prazer sempre falar com vocês. O Kaká, nosso cruzeirense aí, tem que saber que a camisa verde, ela respeita as tradições, né? Para quem não sabe, a camisa é verde porque o Cruzeiro é Palestra Itália, tal qual o Palmeiras é. Então, de 21 a 42, o Cruzeiro foi fundado por imigrantes, trabalhadores italianos. Então, essa é a razão. E a nossa torcida já reclamava muito. Pelo contrário, que a nossa camisa terceira sempre foi dourada ou amarela. E a gente nunca homenageou as origens, homenageou a nossa tradição. Então, esse ano a gente consertou isso. E no ano do centenário, fez o uniforme verde, branco e vermelho, exatamente para honrar as nossas tradições. Pode ter certeza. É por isso que a gente já fez. O Piperno fica feliz por motivos óbvios, né, presidente? Agora, eu adoro a camisa azul do Cruzeiro. Acho que é a mais linda que tem no futebol, né? Aliás, o senhor hoje está com uma camisa amarela também, com o distintivo do Cruzeiro aqui. Faz parte, né? Ô, presidente, como é que é administrar o Cruzeiro? E a gente tem mantido um certo contato aí de tempos em tempos. Nesse momento, com tantas dívidas, tantos problemas que vão se avolumando aí, presidente. A gente está sempre à disposição, claro, né? E assim, eu não posso dizer que eu desconhecia a situação do Cruzeiro, claro que eu conhecia, então a gente veio exatamente para fazer esse trabalho de gestão no Cruzeiro. O grande problema hoje é esse imediatismo do futebol brasileiro, sobretudo a torcida, como você mesmo falou, né, Carlos? Que o Cruzeiro é o maior time brasileiro do século XX e no 21, salvo engano, está em segundo no ranking, né? Porque só no 21 são diversos títulos também nacionais, vice de Libertadores, enfim. Então, a expectativa da torcida sempre é muito grande para só ganhar título. E aí, de fato, a gente assume um Cruzeiro no ano rebaixado, no primeiro ano sem o contrato guarda-chuva, no primeiro ano começando o campeonato com menos 6 pontos, num primeiro ano em que 40 milhões de dívida da FIFA venceram nos nossos 3 primeiros meses de mandato. Então, acho que hoje a questão não é só a dificuldade de administrar as dívidas, porque fazendo gestão igual a gente tem feito, tanto que ano passado a gente divulgou isso, a gente conseguiu encerrar o nosso primeiro semestre da nossa gestão, diminuindo a dívida no balanço, graças a trabalhos de acordo, a pagamentos de dívida, né, o que fez com que todo mundo achava que a nossa dívida ia ser maior que 1 bilhão, como vários clubes são hoje, e fechou em 842, salvo engano, 892, me fugiu agora exato o número, mas muito abaixo do que muita gente esperava por causa do trabalho de gestão que a gente faz. Então, a maior dificuldade, eu acho que é só essa, é a gente conseguir aliar isso com essa expectativa de que a torcida tem, de que o Cruzeiro tem sempre a obrigação de ganhar, e obviamente esse fator financeiro, porque fazer futebol sem dinheiro é muito difícil, então é a gente conseguir alinhar essas expectativas entre o que a gente faz e o que a torcida espera. O Piperno Cruzeiro hoje é 14º na Série B com 25 pontos, em 21 jogos, 5 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. E é bom também a gente salientar que no período Luxemburgo, nesses 6 jogos, já são 12 pontos em 18 possíveis, o Cruzeiro melhorou, ele tem aquela sequência de jogos complicados, porque enfrentou o CRB fora, o CRB hoje é o vice-líder, aliás, o terceiro colocado, o jogo seguinte contra o Goiás também fora, outro jogo muito, muito difícil, mas eu tenho visto progresso no time, tenho acompanhado quase todos os jogos, o time de fato melhorou, a camisa verde é lindíssima. E agora, Sérgio, eu queria te perguntar o seguinte, como é que a nova sociedade anônima do futebol pode, de fato, ajudar clubes como o seu, que vive uma situação muito difícil, Botafogo, Vasco e outros tantos do futebol brasileiro, a virarem essa página e se tornarem clubes, de fato, sustentáveis, atraindo investimentos?
Piper, na verdade é isso que eu acho que a grande vantagem, eu sempre que perguntado, porque eu tenho batalhado aí e andado bastante para ir atrás da aprovação dessa lei, preparando o Cruzeiro para isso, fazendo parcerias com grandes consultorias, grandes empresas aí de renome internacional. E a grande vantagem que eu vejo, então eu falo que a lei da SAF, ela não é a solução do futebol brasileiro, mas certamente é uma das opções, né? E a primeira delas é por isso, é a forma de captação de recurso mais segura que tem hoje disponível no mercado, porque antes o que se fazia, às vezes o investidor de fora comprava percentual de jogador, e desde que a FIFA proibiu isso, não existe mais, então, essa forma segura de se colocar dinheiro num clube. Então, ao aderir ao modelo da SAF, eu acho que primeiro você consegue captar e, obviamente, a partir do momento que você adota esse modelo empresarial, a questão da governança e da gestão séria passa a ser uma obrigação, porque senão a empresa quebra, né? Que é uma coisa que a gente não vê nas associações civis. Então, acho que está aí as duas grandes diferenças. É claro que tem que, né, esclarecer, não precisa de você ser uma empresa para ser bem gerido. Então, nós temos vários clubes aí que são associações que passam por um modelo de boa gestão. O Flamengo começou isso lá em 13, né? O Bahia, depois de passar por sérias dificuldades, até intervenção judicial, vem fazendo uma bela gestão. Fortaleza, um próprio Grêmio, que embora esteja em crise agora, mas já tem um tempo aí também que tem feito uma boa gestão. São times aí que se mostram sólidos, que não dependem de dinheiro de fora, de patrocinador, de mecenas, de nada para se sustentar, né? Eles se mantêm com a própria estrutura de gestão que tem. Então, eu acho que a SAF, a importância maior hoje é essa possibilidade de captação segura de recursos, tanto no mercado nacional quanto internacional. Marília? Sérgio, boa tarde. A gente fala sempre, quando cita os times grandes, gigantes que estão na Série B, sobre as dificuldades enfrentadas agora que outros times grandes na Série B não enfrentaram, e aí põe a lista o dinheiro, as cotas, a pandemia, né, no ano passado e neste, e aí isso vira um pouco um discurso repetido muitas vezes, mas sem muito aprofundamento. Queria te perguntar como é que você enxerga mais um ano do Cruzeiro na Série B, com uma classificação que torna preocupante a possibilidade de acesso em 2021, e qual é a diferença que você vê como dirigente? Claro, o Cruzeiro não estava assim no começo do século, mas por que é tão difícil para um time da Série A, um time gigante, voltar à Série A? Primeiro, acho que a particularidade do nosso ano passado, quando muita gente colocava essa situação da gente não ter subido, primeiro time grande que não subiu na primeira, a gente colocou todas as situações que você acabou de falar, né, Marília? Soma isso, acho que o principal primeiro é financeiro, né? Quando a gente vai jogar uma Série B com recurso de Série B, mas com a folha do ano passado da A, aí, por mais que você demita jogadores, tente equalizar de novo o seu plantel, você começa a ter processo trabalhista, enfim, nunca é tão fácil assim. O Cruzeiro teve essas particularidades. Você começar um campeonato com menos 6 pontos, é muito preocupante. Tanto que, em dados momentos, se tivéssemos os 6, a gente chegou ou a estar na beira de um G4, que psicologicamente seria muito diferente. Principalmente quando o Filipão veio, a gente passou por uma série invicta muito grande aí. Então, isso aí tudo pesou para a gente no ano passado, né? E esse ano, obviamente, a gente continua com essa dificuldade que foi contratar. Eu acho que os times grandes, todos em geral, são 5 campeões brasileiros na Série B, e é curioso quando a gente fala isso. Desses 5, o Cruzeiro ganhou um jogo contra os times campeões brasileiros, ganhou um, que foi contra o Vasco, e empatou 4, sendo que desses 4 que empatou, 2 teve grande chance de vitória, inclusive contra o Botafogo fora de casa, que sofremos o empate aos 49 do segundo tempo com pênalti, né? Então, assim, esses jogos mais abertos, o Cruzeiro acaba se sobressaindo e conseguindo jogar melhor o seu futebol. Porque a verdade é que, realmente, quando muitos clubes desses vêm enfrentar o Cruzeiro, não enfrentam, né, jogando, fazendo aquele jogo aberto, às vezes é o jogo por uma bola, tanto que, exceto o Guarani, o Avaí, que nós perdemos por 3-0, que foi um jogo muito ruim, todo jogo do Cruzeiro a gente perdeu por um gol, não perdemos nenhum por 2 gols, e sempre com o maior número de finalização, maior posse de bola, né? O Piperno falou do momento atual aí, são 3 vitórias e 3 empates. Nesses 3 empates aí, o do Sampaio Corrêa, por exemplo, a gente finalizou 26 vezes e o Sampaio 3, né? Então são aquelas coisas do futebol também que a gente tem que acreditar nessa evolução, mas sabendo que, obviamente, o campeonato é muito difícil, não tem time bobo mais, né? Qualquer time hoje está apto aí a vir, a fazer bonito, a colocar dinheiro, a contratar, enfim. E é o que eu falei, não tem dúvida que quando vão jogar com esses times, sobretudo os que foram campeões, vem também com essa motivação extra, muito jogo passado em TV aberta hoje, né? Tem essa motivação extra para nos enfrentar aí, então a dificuldade a gente já sabia que ia ser muito grande e temos que encarar e acreditar nesse retrospecto que a gente vem passando com o Vanderlei aí, para saber que
que ainda é possível chegar lá. Ô, presidente, há algum risco do Cruzeiro sofrer penhora de bens em cima aí dos últimos acontecimentos, essa empresa de concreto, da dívida com relação à inadimplência? Agora tem o caso do Dedé também, 330 milhões que estão sendo pedidos aí nos próximos 15 dias. Há algum risco disso acontecer, presidente? Não, penhora, eu acho que todo clube que tem dívida está sujeito a ter. Isso não é uma exclusividade do Cruzeiro. A gente vê notícia disso toda hora, falando de Corinthians, de São Paulo, enfim, de grandes clubes que estão aí na Série A também, não só na B. Então isso aí sempre vai ter. A gente tem que trabalhar para minimizar esses riscos. Eu sou advogado de formação, né? Então, assim, acompanho o jurídico muito de perto, nosso superintendente jurídico tem uma grande experiência na área também, mas tem que ter cuidado com os alarmes falsos, né? Essa do Dedé, por exemplo, a gente viu com o jornalista do Noticiário Cruzeiro foi condenado, quer dizer, não foi, é uma ação bonitória que na citação de uma ação bonitória você é intimado para embargar ou pagar. É um processo que está começando agora, primeira instância, né? Na trabalhista nós ganhamos praticamente tudo relativo ao caso Dedé. Então, assim, nós estamos com muita tranquilidade quanto a esse caso, não precisa ter esse alarme todo em relação a ele. É trabalhar como a gente vem trabalhando, buscando acordos naquilo que é possível fazer acordo, ou obtendo boas vitórias como a gente vem obtendo na justiça, né? Agora, repito, a penhora não só o Cruzeiro, como qualquer empresa que deve, está sujeita a qualquer momento, mas cabe a gente buscar esses acordos e fazer isso. Nós tivemos, por exemplo, imóvel que foi arrestado pela Receita Federal, que a gente acabou fazendo acordo e já até alienamos esse imóvel para poder quitar a dívida da FIFA. Então isso depende do trabalho efetivo na jurídica que a gente vem fazendo.